novamente, já está virando tradição, todos os domingos, nós revisitarmos o texto de Mateus. Mateus, capítulo 7. Sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Nesse caso aqui, irmãos, nós estamos sempre pensando nesse texto como a conclusão de um sermão de Jesus, o chamado Sermão da Montanha. E ele está dizendo o seguinte: que palavras? Está se referindo às palavras que ele dissera então no Sermão da Montanha. As palavras então que antecedem esse momento, a esse momento. E ele disse que aqueles que fizerem diferente do que ele acabou de dizer, a sua fé se tornará em ruínas, acabará em ruínas. Então ele fala de algumas palavras. E já estamos aqui há 7 hoje, né? 8 domingos falando sobre essas palavras de Jesus. Falamos sobre o tema da vingança, falamos também sobre as riquezas na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre julgamento. Julgar. Pois, quando Jesus estava dizendo assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras, que aprendem de mim, aprendem com as minhas palavras e procuram viver essas minhas palavras, vivê-las de fato, essa pessoa, ela vai ser um cristão realizado, não vai se abalar facilmente. Pois as minhas palavras não são pedra de tropeço. As minhas palavras são palavras de sabedoria, são palavras de vida eterna para aqueles que as praticam. Amém? Então vamos revisitar essas palavras de Jesus. Já adentramos no capítulo 5, 6, e hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 7. Logo o início do capítulo 7, para que a gente possa pensar nesse tema do julgamento. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu no cisco do olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira a primeira trava do teu olho, e então poderás ver com clareza, para então tirar o cisco do olho do teu irmão. Irmãos, a reflexão de hoje, a meditação de hoje, faz a gente pensar ou repensar o cristianismo que nós vivemos. Pois nós temos que primeiramente pensar o público para o qual Jesus está se dirigindo nesse momento. Era um público que, pelo critério da lei, eles tinham todo o direito de dizer assim: eu tenho capacidade de julgar, eu tenho discernimento, eu tenho propriedade de julgamento. Sabe por quê? Porque eles, a maioria deles aqui, eram detentores do saber, conheciam a lei, a Torá, de capa a capa, do início ao fim. Então eles tinham, pelo menos em questão de lei, porque eles eram legalistas, eles tinham propriedades legais para aplicar qualquer julgamento, porque eles eram conhecedores da lei. E assim como nos outros temas que nós revisitamos, eles tinham base nas escrituras antigas, dos seus antepassados, no que diziam os seus antepassados, para quê? Para dizer assim: olha, nós temos capacidade de ser juízes sobre o povo de Israel. Então eles tinham propriedades para dizer assim: nós temos capacidade de julgar. E lendo alguns comentários sobre esse texto, alguns comentaristas, pelo menos a gente tem que ler mais de um, porque
Alguns comentaristas dizem aqui que aqui não está falando da questão legal mesmo. Era um julgamento no sentido de condenação. Alguém que já estava dando tipo a sentença, ou jogando ou lançando as pessoas no fogo do inferno. Vocês lembram que quando Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, porém qualquer um que chamar o outro de raca, né? Qualquer um que chamar o outro de louco ou de desgraçado já é réu de fogo eterno? Era porque muitos já na cabeça daqueles homens da lei, para eles já eram réu de fogo eterno, já estavam condenados. Então aqui parece que Jesus retoma: vocês vivem condenando as pessoas, vocês tomam como base a legalidade da lei, o conhecimento que vocês têm sobre a lei, e querem a partir dele dizer quem está condenado ou não. Porém eu quero dizer: não julgues para não ser julgado, não condene para não ser condenado, porque na medida que você julga alguém, você está sendo também julgado por Deus. Não se torne então juiz sobre a outra pessoa, não seja então o juiz do seu irmão. Ora, Jesus falando isso para uma cultura da época, né, que ele foi um contraponto dessa cultura, em que as pessoas diziam: nossa, nós somos os homens da lei, nós temos propriedade de aplicar qualquer julgamento. Deus constituiu muitos deles como juízes. A gente tem um livro, inclusive na Bíblia, chamado de Juízes. Foram vários juízes que apareceram em Israel e julgavam a causa do povo, resolviam os problemas, traziam condenação, absolvição. Em muitos casos, Sansão, por exemplo, foi um dos juízes. Débora também foi uma juíza. Em Israel tiveram vários juízes. Então Deus constituiu vários juízes. E no meio de um povo em que ter juízes era algo muito comum, eles, como detentores do saber, conhecedores de todas as leis, eles eram capazes sim de julgar, de aplicar a lei e de ser juízes, em muitos casos, de acordo com a lei. É tanto que existia, até a gente já falou também quando mencionamos o tema do adultério, quando uma pessoa fosse pega em adultério, qual era a sentença? Eles já estavam condenados. Muitos daqueles homens pegavam eles no flagra, tinha que ser os dois, né? E davam a sentença, faziam o julgamento deles, colocavam para serem apedrejados. E eles tentaram fazer isso com Maria Madalena. Vocês lembram disso, né? Colocaram Maria Madalena lá em exposição no meio da cidade, e todos ameaçavam ela com pedras. Jesus então passa a escrever no chão e diz o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens, como juízes de Israel, já tinham condenado Maria Madalena ao fogo do inferno, já tinha considerado ela uma desgraçada, um réu de juízo. Mas Jesus então chega para aqueles homens e diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E eles se retiram tristes. E Jesus lhe diz: não te condenaram? Cadê os teus juízes? Não, Senhor, não me condenaram. E Jesus então diz: olha, eu também não te condeno. E Jesus é juiz, mas ele disse: eu não te condeno. Eu quero fazer diferente. E eu quero ensinar um princípio básico aqui. O julgamento que vocês têm que aplicar não é o julgamento dos antigos. Assim como não era também em relação ao tema do adultério, assim como era também em relação ao tema do homicídio, em relação a esse tema do julgamento, os antigos diziam uma coisa, porém eu vos digo outra: não te condeno. Não seja juiz do seu irmão, não julgues para não ser julgados, porque na medida que você julgar, você também será julgado. É essa a mensagem de Jesus. Mas numa cultura que era comum, e que eles também se achavam com propriedade para fazer isso,
Mas aí a gente pensa o seguinte, naquilo que a gente discute em todos os sermões. Isso valeu até um momento em que Israel não tinha maturidade espiritual, que precisava de homens que interpretassem a lei, que precisava de homens que aplicassem a lei. Mas hoje eu estou dizendo, não é mais assim. Eu estou lançando uma nova luz, a luz plena, aliás, uma nova luz não, uma luz plena, porque antes era uma luz menor. O Velho Testamento, como diz lá em Hebreus 1, né? Havendo Deus falado de muitas maneiras, de várias vezes por meio dos seus pais, seus antepassados, pelos antigos, nos falou nos últimos dias por meio do Filho, no qual nós alcançamos a revelação plena. E na revelação plena de Jesus, nós temos que entender o julgamento dessa maneira. Não julgue, não condene, porque na medida que você condenar, você está se condenando, porque você, o seu irmão, é o espelho de você. O pecado, quando você vê o pecado do seu irmão, você também vê o seu pecado. É a mesma medida. Por isso que aqueles homens não tiveram coragem de apedrejar Maria Madalena. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Eles olharam para Maria Madalena, e talvez muitos daqueles tivessem também adulterado com Maria Madalena, e viram os pecados deles. Maria Madalena ali era um espelho para eles. À medida em que ele estava julgando Maria Madalena, eles também estavam, ou condenando Maria Madalena, porque, como eu disse aqui, o termo de julgamento muitas vezes era de condenação mesmo, eles estavam se condenando, por isso que se retiraram tristes. E uma outra coisa, eles eram tão assim, leais, entre aspas, à lei, mas eles esqueceram uma coisa: quando a mulher pecava, adulterava, eles não traziam só a mulher, tinha que trazer o homem também que estava adulterando com ela. E naquele momento eles estavam errados perante a lei, porque eles só tinham trazido Maria Madalena. E assim, Jesus está falando para esse público, que se acha juízes de Israel, que já se achavam justos, como a gente viu na parábola também, do fariseu e publicano. O fariseu olhava para o publicano e já condenando o publicano, né? No julgamento que fazia de si mesmo. Eu não sou como esse publicano, se comparando. Esse infiel. Eu devolvo o dízimo, jejuo 2 vezes por semana. Esse daí não faz nada disso. Eu sou diferente. E condenava então o publicano, enquanto ele se achava justo diante da lei. E a própria Bíblia diz que o que desceu justificado foi aquele que até vergonha de falar com Deus ele tinha e dizia: ser propício de mim, que sou pecador. Mas aqui eu quero trazer uma aplicação desse texto, pensando na parábola dos 2 fundamentos ainda. E a aplicação é o seguinte: irmãos, passados 2000 anos depois de Cristo, depois destas palavras de Jesus, que ele diz: estas minhas palavras, será que a nossa mentalidade não é a mentalidade de juiz, dos juízes do antigo Israel, como Samuel também foi? Ele foi juiz, foi profeta. Ou dos próprios fariseus que viveram na época de Jesus, que se colocavam como os juízes de Israel? Será que nossa mentalidade como cristãos, dentro das nossas igrejas, não é a mentalidade de juízes? De condenação? De reprovação? A gente já olha para o outro, né? A gente até falou da parábola do joio e o trigo e diz: olha, aquele é joio, aquele é trigo. A gente vai julgando, vai salvando pessoas, porque a gente esquece que o juiz é Deus, e nos colocamos na posição de Deus, de juízes, e só quem pode julgar é Deus. E muitas vezes nós vamos nos colocando na posição de Deus, na posição de juízes. E tem um tribunal hoje, dentro das igrejas esse tribunal é forte, mas existe um tribunal maior. Sabe qual é o tribunal? O tribunal da internet. Na internet as pessoas postam algo e minutos depois é uma reviravolta com os juízes, que já começam a dizer: esse daí está no inferno,
esse daí é um falso profeta, esse daí fala heresia, às vezes porque faz um comentário, ou posta um vídeo com uma pessoa, não sei. Não é assim que acontece. Os juízes da internet, no tribunal da internet. Muitas pessoas são canceladas nas redes sociais, porque falou algo. E isso devido ao quê? Aos juízes das redes sociais. Teve até um caso aí de uma menina cristã, né? Porque estava usando, é uma cantora gospel, uma determinada denominação, usando esmalte, né? Pintando as unhas. Também estava tendo uma porquinha como um animal de estimação. Aí começaram a condená-la, a julgá-la. E aí as perguntas que se fazem é: peraí, quem é você? Você não sabe nem a vida da pessoa, se a pessoa tem uma intimidade com Deus ou não, e já diz que a pessoa é uma pessoa que não tem Deus, que é uma pessoa que está condenada. A gente mesmo postou um vídeo de um pastor dando um depoimento, pastor presidente da nossa igreja, sobre como ele deixou a igreja. Ele é bem educado, como ele deixou a igreja adventista e passou a ser batista do sétimo dia, bem educado, contando só a sua história. E muitos começaram a dar enxurradas, a condená-lo, a julgar a sua própria integridade, sem nem conhecê-lo, sem ao menos nem saber quem ele é. Então os juízes da internet, eles não pesam, eles atiram pedras mesmo. Esses aí são os apedrejamentos modernos. Jogam pedras. Não mudou nada não, só está mais um pouquinho sofisticado. As pedras doem menos, pelo menos no sentido de físico, né? De dor física. Mas talvez a dor psicológica, que muitas pessoas, essa menina que eu mencionei aqui na pregação, ela entrou num estágio de depressão terrível por causa desses comentários, parou de cantar, porque se importou com esses comentários. As pessoas atiram pedras, as pessoas matam. Ainda parece que a gente está voltando àquele tema do homicídio. Isso é um tipo de um assassinato. Ficou matando as pessoas, julgando. Aqui ainda eu quero lembrar a vocês que Jesus chama essas pessoas de hipócritas. O que é hipócritas? É quando alguém já comentou, que o hipócrita é aquele que condena alguém por algo que ele defende tanto, mas que nem ele mesmo faz, mas aparenta para a sociedade, quer fazer a sociedade acreditar que ele faz aquilo, como se ele fizesse. Vez ou outra você vê alguém aí nas redes sociais, um líder religioso, em todas as agremiações, segmentos religiosos, seja com abuso infantil. Essa semana teve um pastor que violentou a esposa, matou a esposa. Mas quantas vezes apareceu nas redes sociais se dizendo defensor da família e dos valores cristãos? Muitos desses aparecem fazendo isso, fazendo as pessoas acreditarem nessa moral, que era uma falsa moral na realidade, algo que ele não era de fato. Isso é hipocrisia. E Jesus estava dizendo isso para os fariseus: olha, hipócritas, na medida que você julga, você também será julgado. Porque você está olhando o cisco. Agora vamos pensar na cultura de Israel. Eu gostei dessa tradução, é a King James. Eu não sei se a de vocês falam em cisco ou fala em viga. Essa fala em cisco e viga, porque aqui aproxima mais da cultura de Israel. Também fala em trave. Tem pessoas que usou muito tempo esse versículo, viu, Yarley, para dizer que não era para jogar futebol, porque dizia assim, tira a trave, né? Mas o que é a trave? O que é o próprio contexto aqui, nessa versão que eu li, explica. É uma viga. Porque o cisco, pensando na cultura de Israel, e pensando ali na profissão de Jesus, que era carpinteiro,
era aquilo que tinha nas serrarias. E trabalhava com madeira, né? Aquele pozinho que caiu o cisco. E Jesus está usando uma hipérbole, figura de linguagem que aumenta, que engrandece, né? Jesus está dizendo, olha, você está tentando observar o cisco que tem no olho do seu irmão. Um pozinho bem pequenininho de madeira. Você abre o olho assim, olha aqui um pó, que ninguém nem iria perceber. Mas ele faz questão de olhar. Você está cometendo esse pecado. Olha a hipérbole que Jesus diz. Aí Jesus aumenta mais essa hipérbole. O pequeno parecia grande, né? O pozinho parecia grande. E Jesus exagera aqui. E quando ele fala, e vocês não olham para a viga. Às vezes algumas vigas eram de madeira também, porque ele quis fazer a comparação, a analogia entre o pó de madeira e a madeira. E eram as vigas que sustentavam, tipo colunas das casas da época. Como essa coluna aqui que vocês estão vendo aqui. Só que era de madeira. Aí Jesus exagerou. Como é que uma viga vai caber no olho, né? Isso é uma hipérbole. Você sabe o que é uma hipérbole, né? É algo exagerado. Eu já disse 1000 vezes. Você não disse 1000 vezes, você disse 2 vezes. Mas aí exagera. Não é? Mande 1000 beijos, 1000 abraços para aquela pessoa. É quando você exagera. Então quando Jesus diz uma viga no olho, como é que uma viga ela consegue, você consegue colocar uma viga no olho? Então isso é uma figura de linguagem, um exagero. Mas Jesus exagera mesmo, como ele fez em outra parábola, quando ele disse que é mais fácil que o elefante passar no fundo do agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, nesse sentido, também era uma hipérbole. E Jesus usava várias hipérboles. Nós estudamos recentemente as parábolas de Jesus aqui. E Jesus gostava muito de falar por parábolas, por metáforas. E ele usou muito essas metáforas na época dele. Então, ele diz, olha, vocês são hipócritas. Porque você, ao olhar para o erro do irmão, ao condenar o irmão, você se condena. Ele é seu espelho. Assim como Maria Madalena foi um espelho para a maioria daqueles homens que queriam condená-la, apedrejá-la, aqui também Jesus está dizendo, olha, não olhe para o erro do seu irmão, porque o erro do seu irmão que você olha, você nota algo, é quase como imperceptível, mas o seu erro é muito maior, está diante de você e você não consegue ver. Hipócrita. É isso que Jesus está dizendo. Porque às vezes você está olhando para o esmalte da pessoa, mas com um pecado maior. Com a trave, com a viga. Às vezes você está se preocupando com o que o irmão faz ou deixa de fazer, e às vezes você faz coisas piores. Mas aí o que você quer fazer? Aparentar para as pessoas que você é bom. Era isso que os fariseus faziam. Mas dentro deles, Jesus chegou a dizer outras vezes, vocês são sepulcros caiados. Quantos desses pastores, desses homens que estão lá na frente das igrejas, que se dizem homens de fé, defensores da moral, dos valores cristãos, quantos deles estão com hipocrisia? Porque a vida que levam e talvez de casa seja uma vida de hipocrisia. E aí Jesus diz o quê? Hipócritas, olhe para a viga que tem no seu olho. Irmãos, e agora eu gostaria de fazer o arremate para a aplicação do texto da parábola novamente. Lembra da parábola dos dois fundamentos? A nossa série não se fundamenta nessa parábola? Nesse tema do julgamento, como é que nós podemos entender que é importante ouvir essas palavras de Jesus sobre julgamento? Porque essas palavras fazendo um contraponto com tudo que as pessoas entendiam de julgamento, ditas por Jesus há 2000 anos, e mesmo assim as pessoas continuam com a mentalidade dos antigos e não com a mentalidade de Jesus. Porque as pessoas que continuam com a mentalidade dos antigos, elas estão construindo suas casas sobre a areia. A sua base de fé, o seu cristianismo, a sua religião
está sendo construído sobre a areia? Porque ele está sendo construído sobre a areia do falso moralismo, da falsa religião, de um legalismo religioso, que tem como base apenas a justiça própria. E nesse sentido, nós não podemos condenar ninguém, porque só Jesus é juiz, só Ele condena e só Ele justifica. Nós vimos outra vez, quando nós falamos de julgamento, que Jesus é o único que justifica, Ele é o Senhor de justiça nossa. É Ele que nos livra da condenação da lei, é Ele que faz com que nós não devamos nada mais à lei. E se Jesus é quem faz com que a gente não deva mais nada à lei, quem sou eu para dizer que Nildinha, que fulano ou cicrano, seja dentro da igreja, seja nas redes sociais, não tem Jesus, está perdido, abandonou Deus, deixou de olhar para Jesus? É mais ou menos esses comentários que eu lia lá, em relação ao pastor que eu mencionei a vocês nessa pregação, do nosso presidente lá na igreja. Abandonou o barco, abandonou Jesus, deixou de olhar para Jesus. E eu não entendo que uma pessoa continua pregando, uma pessoa continua dedicando a vida a Deus, os dias, os seus talentos, os seus dons, os seus recursos para a obra, e simplesmente um juiz da internet chegou e disse: você deixou de olhar para Jesus. Como assim? Talvez ele tenha deixado de olhar para a doutrina da igreja, mas não deixou de olhar para Jesus. Irmãos, pensando ainda na parábola dos dois fundamentos, vamos pensar aqui para a gente finalizar. Nós entendemos o seguinte: na medida que eu me torno juiz de outra pessoa, por isso que é importante ter essa mentalidade de Jesus, que eu uso as minhas palavras, que eu vou nas redes sociais e comento algo sobre alguém, daqui um dia pode ser você que esteja recebendo os mesmos comentários. E aí, quando você estiver sendo cancelado, dizemos assim, cancelado na igreja, disciplina na igreja, cancelado pelas pessoas nos comentários das ruas, virão outros juízes também para você. Você pode ser juiz hoje, mas um dia você pode estar sendo julgado e condenado por outros, ou até mesmo nas redes sociais. Você não vai sobreviver, a sua fé não vai sobreviver. Você vai desistir, porque você vai ter vergonha. São poucos os que permanecem. Esses talvez sejam os ventos, esses talvez sejam os rios, essas talvez sejam as tempestades, os comentários, as críticas que virão sobre você. E você será capaz de suportá-los? Capaz de permanecer firme na fé? Será? Se você entender que você não é juiz de ninguém. Então é melhor você ficar calado. Porque isso pode acontecer com você. Mas no dia que acontecer com você, você não vai dizer: eu não era juiz de ninguém, eu não vivia condenando ninguém. Eu li um livro uma vez e no livro ele dizia assim: alguém só tem capacidade de perdoar outra pessoa e de não julgar outra pessoa quando ele entende que é tão fraco e necessitado quanto o outro é. Quando ele percebe que ele é tão frágil, que tem os mesmos defeitos, as mesmas debilidades do outro, ele não julga ninguém. Porque ele sabe que naquilo que ele pode julgar outra pessoa, pela debilidade, ele também pode cair também. Ninguém está passivo. O apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, ore para que não caia. Deixe de altivez como o fariseu. Não sou como esse daí, eu devolvo o dízimo. Não adianta altivez, arrogância, prepotência dentro da religião é construir sobre a rocha. Ser juiz, olhar de cima para baixo. Olha, eu sou pastor. Olhar para a própria justiça, como o fariseu fazia, e comparar com outro. Eu sou assim, esse irmão não é. Eu devolvo o dízimo, esse irmão não devolve. Ficar julgando porque ele não devolve o dízimo, né? Eu faço isso, ele não faz. Se a gente olhar para cima, de cima para baixo, muda essa religião. A gente prega para pessoas que nunca que estão aprendendo o evangelho, que querem conhecer o evangelho, mas a gente prega também para
muitas vezes pessoas que estão vivendo anos do Evangelho, mas não entenderam o Evangelho. Que ficam olhando para as pessoas e cancelando elas e sendo juízes dela, sabendo que você também é passivo, está condicionado a passar por situações semelhantes. E você, quando for submetido a passar por situações semelhantes, você continuará ainda firme em Deus? Jesus disse: se você ouvir essas minhas palavras, aqueles que ouvem essas minhas palavras permanecem. Constrói sua vida na rocha. Virão as tempestades, as críticas, os comentários, mas você vai continuar. Porque você entende que o julgamento não é nosso, é Deus. Porque na hora que você for julgado por alguém, você vai dizer: as pessoas estão me julgando, mas não é elas que me julgam, é Deus. Aí você vai permanecer firme na fé. Mas na hora que você entende que o julgamento que eles estão lançando sobre você é o mesmo que você também lançava sobre outras pessoas, e que o seu cristianismo é baseado numa falsa moralidade, né, construído sobre a areia, podemos dizer assim, de um julgamento que demonstra apenas uma relação que eu tenho aqui nesse mundo, nesse plano, aí pode ter certeza, você vai se incomodar com os comentários das pessoas e você vai desistir da fé. As tempestades virão e sua fé vai terminar em ruínas, porque você não está construindo a sua vida sobre a rocha, e sim estará construindo sua vida sobre a areia. Convido você novamente. Que fundamento você quer construir a sua vida de fé? Pensando nesse tema de julgamento, nas palavras de Jesus, que dizem que nós não podemos ser juízes de ninguém. Eu não te condeno, eu também não te condeno. Ou nas palavras, ou na mentalidade daqueles que vieram antes de Jesus, e outros que ainda existem hoje na mesma mentalidade, que dizem assim: não, a igreja tem que realmente julgar, a igreja realmente tem que chamar o pecado pelo nome, dizer e mostrar. Opa, isso é a mentalidade dos antigos. Cada um é responsável por si, seja responsável por você. Viva a sua vida, o seu cristianismo. Em Cristo Jesus nós somos livres. Foi para isso que Cristo nos libertou. Está em Gálatas capítulo 5. Nós conquistamos uma liberdade em Cristo. Então nós não devemos viver à mercê de alguém que vai nos criticar. Eu não vou postar isso nas redes sociais porque as pessoas vão falar. Eu não vou fazer isso porque as pessoas vão dizer aquilo. Ou você se incomodar porque uma pessoa está dizendo uma coisa com você. Deixa dizer. Sua fé é baseada em Jesus e não no que as pessoas dizem. Isso não pode te incomodar. Eu vou apagar esse comentário. Nossa, já vão dizer alguma coisa de mim. Quando você faz isso, você mesmo está duvidando da sua fé, do seu cristianismo. Eu não tenho medo. Hoje eu fui gravar um documentário com minha avó. Essa parte não era nem para colocar na conclusão aqui. E eles tocando uma música da cultura, lembrando os tempos da minha avó no sítio. Uma música bem cultural. E eu toquei o triângulo, lembrando o tempo de infância. E alguém comentou: mas aí o pessoal vai dizer o que? O pastor da igreja. Minha fé não está baseada nisso não. Isso não vai me incomodar. Eu sei o Senhor que eu sirvo. É nas palavras de Jesus que eu vivo, e por elas eu vivo em movimento, e não pelo que as pessoas dizem. E se vocês pensarem isso, vocês nunca vão desistir do caminho do Senhor. Agora, quando vocês passarem a viver sob os julgamentos de outras pessoas, com certeza vocês vão vir para a igreja desanimado, abatido, triste. Não vão querer cantar. Às vezes não vão querer nem estar na igreja, porque está construindo a sua fé sobre a areia, sobre a opinião de outras pessoas. Então construa sua vida sobre a rocha. Construa sua vida sobre as palavras de Jesus. Deus abençoe a todos.